Bom dia, nono A. Meu nome é Pedro, para quem não assistiu ao vídeo. Eu estou com a disciplina de redação com vocês para terminar o que começou no ano letivo passado. E hoje eu estou aqui para trazer alguns conteúdos que eu acho que vão ajudar vocês a responder a atividade do módulo dessa semana. Então vamos lá. Antes da aula começar, queria só lembrar que nós temos duas questões que vocês deverão responder durante essa aula e enviar no meu privado até as 12 horas de amanhã, quinta-feira. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a questão, copiar lá o nome de vocês no caderno, colocar número 1, colocar as respostas, fotografar e me enviar. Para enviar em qual número, professor? No número que eu usar para enviar esse vídeo que vocês estão assistindo, vocês podem usar para mandar as fotos. E quem não tiver o nome no WhatsApp, por favor, escreva lá no caderno o nome completo, ou então manda na mensagem, para que eu possa saber quem é que está enviando a atividade. Beleza? Então, o que a gente vai ver hoje que tem lá na tarefa de vocês? A gente está falando de texto dissertativo. E o que é um texto dissertativo? Texto dissertativo é um texto que busca, como diz o slide, através de uma sequência lógica de escrita, demonstrar ao leitor um ponto de vista. Então, como assim? Você vai lá escrever, por exemplo, alguém pede, escreve para mim aí como é que foram suas férias. Aí você começa, viajei, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Aí do nada, você lembra de uma coisa que você fez antes de viajar. Aí você escreve. Não faz diferença nenhuma para a pessoa que está recebendo essa informação a ordem que aconteceu. Ele quer saber como foram suas férias. A diferença é que para o texto dissertativo, você precisa seguir uma lógica. A pessoa que está lendo o texto, ela precisa ver as informações se conectarem pouco a pouco. Então você não pode fazer de qualquer jeito. E recorrendo-se de diversos tópicos. Vamos ver quais são esses tópicos, o que a gente pode, o que a gente não pode usar em cada um deles. O texto dissertativo, ele se divide em 3 tópicos básicos. Como assim? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou considerações finais, como está aí no slide. O que é isso? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente está contando uma história. Uma história, ela começa, você pode apresentar os personagens, apresentar o cenário, depois você começa a desenvolver a história e no fim você fala o desfecho. Num texto dissertativo, a introdução, que é o primeiro parágrafo, é onde você vai apresentar o que você vai falar no texto. Mais para frente a gente vai ver um exemplo, mas só para a gente entender agora. No desenvolvimento, você vai tratar das coisas que foram faladas na introdução. Só que na introdução você falou de forma superficial. Aí no desenvolvimento você vai explicar mais sobre as coisas. Nas considerações finais, você vai fechar o seu texto, ele vai sintetizar, ele vai reunir tudo que já foi falado de uma forma que vai encerrar. Então vamos lá conhecer individualmente cada um desses tópicos agora. O primeiro tópico é onde começa o texto, que é a introdução. A introdução, como o próprio nome já diz, ela tem que introduzir, ela tem que apresentar. E ela vai apresentar o quê? Ela vai apresentar as principais ideias que vão ser desenvolvidas. Recomenda-se que não sejam muitas, então você pode pensar em 2 ideias, por exemplo, que já dá suficiente para você trabalhar. Recomenda-se fazer uma contextualização sobre o tema. Aí a sugestão é que pode ser histórica. Mas espera aí, o que é contextualização? Contextualização é você trazer alguma coisa de fora do tema para poder conectar ao tema. Então, por exemplo, vamos ver o que nós temos ali de introdução. Na nossa introdução, a gente está falando sobre problemas financeiros para a população brasileira. E aí, a nossa introdução começa da seguinte forma. Na década de 20, a queda da Bolsa de Valores de Nova York trouxe ao mundo consequências graves em relação à situação monetária. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um fato que aconteceu em 1919 para associar ao tema, que para mim, nesse caso aqui, é um problema financeiro. Então, eu fui lá em 1919, busquei uma informação e coloquei aqui. Mas, professor, como é que eu vou ter essas informações? Se você não construiu essa informação ao longo do tempo, nas disciplinas de história, por exemplo, você pode ir lá no Google, pesquisar, igual a gente usa o Google para pesquisar qualquer coisa, e colocar contexto histórico relacionado a tal tema. Vai aparecer um monte, você escolhe o que melhor lhe agradar, o que mais vai conectar seu tema, e anota.
E aí a gente vai para o desenvolvimento. Mas antes, vamos voltar aqui só para ler rapidinho o que está escrito no resto. Ó, de modo semelhante, nos dias de hoje, as crises na bolsa e os diversos problemas empresariais relacionados trazem à população um desgaste financeiro. Então, quais são as duas coisas que eu apresentei? Eu apresentei que nos dias de hoje a gente tem, número um, as crises na bolsa e o número dois, diversos problemas empresariais. Então, essas duas coisas são as coisas que eu preciso falar nos meus desenvolvimentos, que eu escolhi uma delas para poder mostrar para vocês. Antes disso, vamos entender o que é o desenvolvimento. Como o nome fala, é onde você vai desenvolver seu texto. E esse texto deve explorar o que eu já disse na introdução. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Você vai usar um filme, um dado que você tem, seja ele científico ou estatístico, uma série, um livro, uma citação, e você vai trazer isso para mostrar para o leitor que o assunto que você está lendo não é somente um assunto chato, digamos assim. Existem outras coisas que falam desse assunto. Vamos ver como é que foi falado? Bom, a gente tem aqui, o mercado financeiro de um país está diretamente associado aos valores das empresas no mercado, ou seja, quanto vale a empresa na bolsa de valores. O rendimento da empresa no mercado determinará quanto vale seu produto para o consumidor, seja ele mais caro ou mais barato. Só lembrando que isso aqui que eu estou falando foi o que eu já falei lá na introdução. Foi a bolsa de valores que eu citei na introdução e aqui no desenvolvimento eu estou completando. Terminando o desenvolvimento, a exemplo disso, o livro A Venda Perfeita conta a história de uma empresa que, após sofrer na bolsa de valores, tem seus produtos qualificados no mercado. Então, o que está acontecendo? Eu trouxe um livro que fala sobre alguma coisa que tem a ver com o meu tema. Então, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser o que você quiser para poder conectar. É só para mostrar para a pessoa que está lendo que existem outras fontes de conhecimento que também falam sobre esse assunto. E aí vamos para a nossa última parte, que é o finalzinho do nosso texto, que são as considerações finais. E vamos ver o que as considerações finais mostram para a gente. Nas considerações finais, o autor precisa encerrar o texto, apresentando síntese das ideias apresentadas no desenvolvimento e na introdução. Vamos fixar uma palavra aqui, ó. Síntese. Você vai só sintetizar. O que é sintetizar? É reunir, condensar. Você vai pegar tudo que já foi falado e transformar em alguma coisa final. Você pode dar uma sugestão para melhorar um problema, caso você esteja falando de um problema. Você pode falar uma ação que pode ser feita para ajudar, coisas desse sentido. Mas você não pode, em hipótese alguma, apresentar uma nova ideia. Por exemplo, a gente está falando da Bolsa de Valores e a gente está falando de problemas empresariais. Aí, na minha consideração final, você quer falar sobre problemas familiares que têm impacto na vida financeira. Aí não dá. Nessa hora, a gente só precisa encerrar. As considerações finais foram feitas para você finalizar. Então, nessa hora, você vai ou propor soluções, ou discutir como a solução vai impactar. Então, nessa hora, você vai fechar o seu texto. Então, lembrem-se, nessa hora, a gente só precisa fechar as ideias e não acrescentar novas ideias. Vamos ver como que eu finalizei meu texto? Diante do apresentado, então, diante de tudo que já foi falado até aqui, é possível destacar que existem algumas medidas que podem reduzir o problema do setor financeiro. Além da criação de políticas públicas, as iniciativas privadas podem estabelecer relações sociais que mantenham bons rendimentos para as companhias e para a população, de maneira a contribuir com as questões orçamentárias. Então percebam, a única coisa que eu fiz foi mostrar que diante de tudo que eu já falei, alguma coisa podia ser feita para poder reduzir o problema, e eu disse quais poderiam ser essas coisas. Então eu citei criação de políticas públicas, e o estabelecimento de relações sociais das iniciativas privadas. Então, essas duas coisas foram coisas que eu pontuei para poder melhorar a situação dos problemas financeiros. E aí, o que isso tem a ver com a atividade? Tudo. A atividade de vocês é fazer exatamente isso, só que com o tema pandemia. Então, vocês vão procurar um contexto histórico, um filme, uma série, e depois propor alguma solução para o tema. Beleza? Então, vamos, antes de ir para o próximo tópico, vamos só ver o que a gente tem de questão aqui. Vocês vão escolher um dos 4 temas que tem aqui, ó. Violência contra a mulher,
uso de drogas e vício, desigualdade social ou desigualdade de raça, e pesquisar um filme, um livro e um acontecimento histórico que tem a ver com esses temas, e vocês vão dizer também por que vocês escolheram, né? Então coloca lá no caderno, questão 1, coloca lá qual foi o filme, por que escolheu, qual foi o livro, por que escolheu, qual foi o acontecimento histórico e por que escolheu. Não esqueçam de colocar qual dos temas vocês escolheram também, beleza? E aí, junto com as próximas questões, fotografem e enviem para mim. Uma outra questão que a gente tem lá no módulo é uma carta. E aí, o que é uma carta? É um gênero textual de correspondência. Todo mundo conhece cartas, apesar de a gente não ter o costume, né, de usar carta hoje em dia. E ela tem o objetivo de estabelecer comunicação entre os interlocutores. Quem são os interlocutores? É a pessoa que envia a carta e a pessoa que recebe a carta. A pessoa que envia a carta é chamada de remetente. E a pessoa que recebe a carta é chamada de destinatário. Então, só para a gente poder estabelecer alguns conceitos. Vamos ver agora como que tem que ser a estrutura da carta de vocês? Vocês vão começar Macarani, Bahia, 10 de março de 2021. 10 de março é o dia da aula de hoje, mas vocês podem colocar a data que vocês fizeram. Se alguém já fez, coloca a data que fez, mas só para manter a estrutura. Então vocês colocam Macarani, Bahia, 10 de março de 2021. Querido amigo. Esse querido amigo é o quê? É uma saudação. É um cumprimento, na verdade. É a forma como você vai se apresentar para a pessoa para quem você está escrevendo a carta. Então pode ser minha querida amiga, mãe, querida colega, pode ser o que você quiser, desde que tenha um cumprimento inicial. Depois, nessas linhas que tem aqui, é onde você vai escrever a carta. Então você vai escrever o quê? A mensagem que você está querendo passar para aquela pessoa que vai receber a carta. Beleza, escrevi tudo que eu queria. O que eu faço agora? Eu vou terminar com uma saudação, com uma despedida, e pode ser com carinho, com atenção, atenciosamente, com saudades. E aí, no final, o nome da pessoa que está enviando a carta, ou seja, o seu nome. Então, vamos lá? Nossa questão 2 não vai ser sobre carta. Vocês já vão fazer uma carta lá, então para mim tá bom. Nossa questão 2 vai ser: ajude o professor a melhorar as aulas. Como assim? Vocês vão responder para mim o que vocês acharam dessa aula. Se com as informações que foram passadas aqui, sobre as cartas, sobre o texto dissertativo, vocês conseguiram entender os assuntos que foram trabalhados, e se com essa aula também vocês conseguiram pelo menos se nortear nas questões dos módulos para poder responder. E aí, por fim, a última pergunta é se vocês têm alguma sugestão. Sugestão para quê? Para qualquer coisa que a gente possa fazer que possa melhorar o nosso rendimento aqui, né, nas aulas, nas atividades, no módulo. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido os conceitos. Se vocês não entenderam, tiverem dificuldades, o WhatsApp vai estar aberto, vai estar disponível para que vocês possam me procurar, me mandar mensagem, tirar dúvida. Não deixem acumular dúvidas. E, no mais, estou à disposição, como já disse para vocês. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima aula. Valeu!